Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí dando sequência ao Evangelho segundo João. Então, na semana passada, nós vimos uma mensagem poderosa trazida aqui pela pastora Miriam, quando Jesus cura o filho de um oficial ali na região da Galileia. E hoje nós daremos sequência ao texto bíblico, estudando aqui o capítulo 5, com a graça de Deus, do verso 1 até o verso de número 15. Capítulo 5 de João, do verso 1 ao verso de número 15. Você pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar conosco o texto da mensagem. Está escrito: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora curado, que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Deus, nós te agradecemos pelo Evangelho, porque o Evangelho tem o poder de nos salvar, o Evangelho tem o poder de nos transformar, o Evangelho nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. O Evangelho também tem o poder de nos curar na caminhada da vida cristã. Há tantas pessoas aqui nessa manhã que precisam, Deus, de um toque de cura do Senhor, que precisam ser transformadas. Há tantos aqui esperando por tantos tempos, por tantos anos, talvez, o agito das águas. E o Senhor está presente em todo o tempo nas nossas vidas, através do teu Espírito Santo. Mas que nessa manhã, que nesse tempo, venha o teu toque, venha a tua transformação, venha a tua cura sobre cada doente, sobre cada enfermo. Livra-nos, Deus, da nossa cegueira, livra-nos, ó Deus, da nossa paralisia e faça-nos caminhar e andar de um modo reto, de um modo responsável, tal forma como o Senhor deseja. Nós te agradecemos por esse tempo como igreja e pedimos a tua graça sobre a vida do pregador e a tua graça também sobre a vida de quem ouve essa mensagem
nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui, então, logo após o fechamento do capítulo 4 de João, quando Jesus operou ali na Galileia um segundo milagre, porque naquela terra ele não realizava muitos milagres, exatamente porque as pessoas ali não honravam o profeta da casa, as pessoas não criam, não é? As pessoas o recriminavam. Ali onde Jesus, quando começou o seu ministério, ali na sinagoga, ele leu o texto sagrado dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, dar vista aos cegos, enfim. Quando ele leu essa palavra ali na sinagoga, ele diz: hoje esse texto se cumpriu. E quando isso aconteceu, o que aquelas pessoas pensaram dele? Não creram. Porque conhecia o pai, conhecia a mãe, não é? Falaram: esse aí é o filho do Zé, é o filho da Maria, filho do Zé e da Maria, com a mão cheia de calos, porque ele trabalha na carpintaria, ele constrói móveis, ele constrói casas. Ah, não pode ser. Ele, no mínimo, surtou. Ele, no mínimo, está muito arrogante, autocentrado, chamando Deus de pai e dizendo que ele é o cumprimento dessa palavra, dessa promessa. Então, Jesus tinha no meio do seu povo a rejeição. E por isso, muitas coisas que poderiam acontecer naquele contexto não aconteceram. Mas ele manifestou este sinal ali no meio deles para que eles crescem. Não necessariamente para que o filho do oficial fosse curado do mal que o acometia. Percebam, irmãos, que a cura de Deus ela tem um propósito muito maior do que o propósito de aliviar o nosso sofrimento. Às vezes, nós pensamos que Deus nos cura simplesmente para nos fazer o bem. Mas percebam que o bem de Deus é um bem maior do que o nosso bem. Quando Ele nos cura, Ele faz da cura da nossa vida um apontamento para sinalizar um reino, para sinalizar um governo, para sinalizar a soberania de Deus e para transformar não apenas aquele que foi tocado, mas para curar diversas enfermidades através da cura de uma só enfermidade. Que nessa manhã eu e você sejamos curados, meus irmãos, e que a cura da nossa enfermidade possa apontar para o reino de Deus, e que a cura da enfermidade que nos acomete possa ser um testemunho de que Deus é bom, de que Deus opera milagres, de que Deus faz maravilhas, de que Deus transforma o caráter de uma pessoa e de que Deus nos coloca de pé e nos coloca andantes, responsáveis pela nossa vida. Amém? Pois bem, agora a experiência que Deus nos dá aqui no capítulo 5, depois dessa que a pastora Miriam trouxe na semana passada, você pode ver a mensagem lá no nosso canal do YouTube, meditar e ser transformado por ela. Agora, nós chegamos a esse contexto aqui, quando Jesus traz aqui uma cura junto ao tanque, chamado tanque de Betesda. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto do Pórtico das Ovelhas, um tanque que era em aramaico chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Então, irmãos, nesse contexto aqui, Jesus havia voltado para Jerusalém para a ocasião de uma festa. Algumas festas, obrigatoriamente, os judeus peregrinavam até Jerusalém. O capítulo 5 começa dizendo assim: algum tempo depois, não se sabe ao certo quanto tempo depois do evento anterior é que aconteceu essa ida de Jesus para Jerusalém, mas se sabe que era uma ocasião festiva em que Jerusalém estava extremamente movimentada pela população que
triplicava, quadruplicava em tempos de peregrinação obrigatória, em festas obrigatórias, como é o caso da festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa em Jerusalém. Então, o que se sabe é que aquela cidade estava cheia de gente, cheia de turistas. E os turistas, irmãos, quando eles vão para Jerusalém, nessas ocasiões, eles levavam o dízimo, às vezes, de um ano de produção, de trabalho, de atividade, para entregar no templo, mas mais do que isso, eles levavam também um segundo dízimo, digamos assim, que era dinheiro para comprar, para dar esmolas, que era uma prática muito, muito frequente no meio dos judeus. Eles davam esmolas, eles tinham isso por hábito. Então, esse era o pano de fundo, as circunstâncias que envolviam aquele tempo desse cenário aqui que Jesus está tratando da cura que aconteceu ali, próximo do tanque de Betesda. Eu e você precisamos compreender que Deus, Ele faz planos, Ele tem planos acerca de nós. Os planos de Deus são planos de paz, para o nosso bem, para nos ver prosperar, para nos ver caminhar bem em tudo na vida. Os planos de Deus são maravilhosos, meus irmãos, acerca de nós. Mas a mensagem de hoje nos leva a uma reflexão importante de que, apesar de Deus ter planos acerca de nossas vidas, ter bons planos para nós, a vontade humana, ela é decisiva para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. De modo que, se eu e você andarmos em oposição aos planos de Deus, por causa da nossa vontade, nós podemos sim impedir que planos de Deus se concretizem na nossa vida. Ah, isso ofende a soberania de Deus? Não, jamais. Mas isso quer dizer que Deus também nos criou seres, os únicos dos quais Ele diz, façamos a minha imagem, a nossa semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quer dizer, Deus, apenas os seres humanos foram feitos semelhantes a Deus. Nós somos, como Deus, responsáveis. Nós temos o poder de fazer escolhas. E se nossas escolhas forem irresponsáveis, nós colhemos frutos disso, e parte do fruto das nossas escolhas irresponsáveis pode ser a vontade de Deus primeira, originária, não ser cumprida em nossa vida por causa das nossas decisões, por causa da vontade humana, por causa do lugar onde nós nos colocamos. A necessidade de cura passa por um papel fundamental da vontade humana também para obtê-la. E nós percebemos nesses personagens aqui envolvidos uma lição muito importante sobre a cura de Deus e a transformação de Deus na vida de um ser humano. Olha, o cenário aqui é o tanque de Betesda. O que significa Betesda? Bet Hesed é a palavra em aramaico que tem a significação de casa de misericórdia. Era um tanque, irmãos. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas era um tanque grande que tinha 5 pórticos, 5 entradas. E esse tanque é como se fosse uma piscina pública, que era muito comum, não apenas em Jerusalém, mas nas cidades da antiguidade. Era comum ter piscinas públicas assim, e havia muitos cultos, inclusive pagãos, em que as pessoas usavam essas piscinas públicas como rituais de purificação. Então, isso não era comum apenas em Jerusalém, não é? Havia tanques assim, inclusive em rituais de adoração a outros deuses, em diversas cidades do mundo antigo. Então, eram verdadeiras piscinas gigantes, algumas de 6 metros de profundidade, né, grandiosas, com pórticos, com entradas suntuosas.
não é? E esse local ali em Betesda, esse tanque chamado tanque de Betesda tem esse significado exatamente de casa de misericórdia. Ali atraía muitos peregrinos. E havia também uma lenda acerca desse tanque. Essa lenda, ela era contada, inclusive, pelos essênios, pela comunidade dos essênios. E algumas lendas acerca do tanque de Betesda. Uma delas é que havia ali embaixo do tanque, embaixo daquela grande piscina, tesouros enterrados. Então tinha um sentido de que ali era um lugar especial, que havia também muitos tesouros enterrados ali debaixo do tanque de Betesda. Agora, aplica-se mais à pregação, à mensagem de hoje aqui, um outro costume, uma outra lenda também que se dizia acerca daquele tanque, que era exatamente de que, ocasionalmente, descia um anjo naquele lugar, e ele agitava as águas daquele tanque, e essa agitação das águas, conferia àquele tanque o poder de curar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença. Mas um detalhe, só do primeiro que pulasse nas águas. Só do primeiro que entrasse, que se jogasse dentro daquelas águas. Então, irmãos, imagine, Jerusalém já era uma cidade referência da adoração, referência de um povo, um centro religioso. Nessa ocasião da festa, Jerusalém estava com uma população absurda de gente. E imagina um lugar onde ocasionalmente há um agito de águas e que pessoas são curadas, ou pessoa é curada, ao entrar nessas águas agitada por um anjo. Imagina como esse lugar não seria concorrido, porque o que não faltava em Jerusalém, entre os peregrinos, entre os habitantes da cidade, eram pessoas doentes, eram mancos, eram cegos, eram paralíticos, pessoas que precisavam de cura. Então, ali nas imediações, ao redor do tanque de Betesda, lugar chamado Casa de Misericórdia, apesar desse nome de Casa de Misericórdia, não era um lugar muito agradável de se estar, porque era um lugar cheio de doentes e de mendigos, pessoas que ficavam ali pedindo dinheiro, pedindo esmolas, por causa de suas doenças. Doença de todo tipo, moléstia de todo tipo. Tinha cego, tinha paralítico, tinha manco, tinha coxo, tinha gente com doença de pele, tinha gente com todo tipo de doença naquele ambiente. De fato, é um ambiente em que apenas alguém que fosse necessitado, ou que pudesse ter algum resultado em estar presente naquele lugar, é que poderia estar ali. E glória a Deus, porque Jesus, ele anda pelos lugares dos necessitados, não é mesmo? E ele passeia entre nós, e o Espírito dele também alcança as nossas necessidades. Ele consegue discernir e saber quem é o necessitado maior e qual é a nossa real e verdadeira necessidade. O que estava ali? Pessoas em volta de uma esperança, em volta de um sonho, ali que era a Casa de Misericórdia, era um lugar que para a maioria das pessoas era um lugar não de cura, mas um lugar de decepção. Porque, afinal de contas, nós vemos as histórias de cura sob o ponto de vista de quem é curado. Mas imagine esse lugar lotado de doentes que não conseguiam chegar às águas agitadas e não conseguiam ser curados. Então, era um lugar de muita frustração. Era um lugar de cura milagrosa de vez em quando, mas de doença e de sofrimento todos os dias. Era um lugar de frustração.
Era um lugar de miséria. Era um lugar onde as pessoas tinham as suas esperanças, as suas expectativas fixadas em algo que acontecia uma vez no ano. Uma misericórdia concorrente. Uma misericórdia que fazia as pessoas serem premiadas por sua atitude de pular no tanque no momento certo, ou por ter alguém que as coloque nessa condição de serem curadas. E aí eu pergunto para você, será que a graça de Deus, ela se materializa na vida do seu povo dessa forma? Será que a graça de Deus, o plano divino, o projeto de Deus, é para que a misericórdia dele seja ministrada a mim e a você em conta-gotas? Uma vez ao ano? Só quando há o agito, o mover das águas? Irmãos, eu tenho absoluta convicção de que o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me resgatou, Ele é completamente misericordioso. Eu tenho absoluta convicção de que Jesus, Ele não é meramente um lugar de misericórdia, Ele não é uma casa de misericórdia, Ele não é um tanque de misericórdia, mas Ele é um caminho de misericórdia, eternamente misericordioso. A razão de eu e você estarmos aqui hoje e não sermos consumidos foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas ainda nesta manhã. Do contrário, eu e você não teríamos nos colocado de pé. Do contrário, eu e você não experimentaríamos o milagre ordinário que nós nem agradecemos. Porque acordamos todos os dias. Porque levantamos todos os dias. Porque não estamos presos a um leito. Porque podemos andar, caminhar, porque você pode estar aqui, reunido com seus irmãos. Talvez não haja gratidão no nosso coração, porque nós não temos a falta. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Entenda, Jesus, Ele nos traz aqui dessa história uma lição muito importante. Mas eu e você precisamos compreender qual é a Betesda de hoje. Qual é a Betesda de hoje? Qual é a casa de misericórdia de hoje? Porque, assim como o paralítico de Betesda, milhares e milhares de pessoas têm feito da sua vida uma verdadeira peregrinação em busca de aliviar-se de sofrimentos, de cura, de serem transformados. Milhares e milhares de pessoas, todos os dias, recorrem a consultórios médicos, psiquiátricos, recorrem a diversas religiões, a diversos rituais, drogas, remédios controlados, leem livros, fazem cursos, ouvem palestras, fazem promessas, inclusive fazem sacrifícios, mas tem aquela sensação de que há 38 anos continuam no mesmo lugar. Não alcançaram o benefício, não alcançaram a misericórdia, não alcançaram a cura. Irmãos, eu e você não podemos esquecer que dentro da lógica do ser igreja, igreja hoje verdadeiramente é uma casa de misericórdia espiritual. Nós recebemos pessoas, estamos como uma multidão de gente que é enfermo, que sofre alguma medida de paralisia, que sofre alguma medida de cegueira, que é coxo, que é manco, não consegue andar com as próprias pernas. E de domingo a domingo, vem a uma celebração como essa que nós aqui estamos. Recebem uma pílula
de esperança. Veem algumas pessoas serem até curadas, mas parece que o agito das águas nunca se torna uma ocasião oportuna para a sua cura, para a sua transformação. Ah, meus irmãos, como eu e você precisamos de cura na área emocional, de cura espiritual, de cura no corpo físico. E como que esse texto nos ensina um caminho de cura tão especial que Jesus ministrou estando ali naquele tanque que era conhecido como a casa de misericórdia. Olha só, a misericórdia em pessoa foi visitar a casa de misericórdia. E olha como que tudo isso aconteceu de uma maneira tão linda. Jesus, ele chega ali naquele lugar, em Betesda. O texto diz que eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença. Aí o texto diz, verso 5, um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quem aqui, agora é o momento da denúncia, tá? Quem aqui não tem 38 anos? Levanta a mão. Quem aqui não tem 38 anos? Tem umas fraudes aí, né? Eu estou vendo aqui. Tem umas fraudes dupla, com as duas mãos levantadas ainda. Olha só. Nem a idade do tempo em que essa pessoa estava ali, jazendo à beira do tanque, esperando a cura. A sua idade, tudo que você já viveu, todos os anos que você já viveu, você que levantou a mão, ainda não é o tempo que aquela pessoa que Jesus percebeu estava à beira do tanque de Betesda. Uma vida inteira à espera de um milagre. Uma vida inteira paralisada à beira do tanque, esperando o agito das águas e a ocasião oportuna de alguém o colocar naquelas águas para ele ser curado. 38 anos, uma geração, irmãos. Uma geração já havia passado e aquela pessoa estava ali aguardando a cura. E o texto diz que quando Jesus o viu deitado, verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Primeiro ponto, Jesus percebe a nossa aflição. Não foi aquele homem que jazia há 38 anos que foi atrás de Jesus, irmãos. Ele sequer identificou que foi Jesus que o curou, nós vamos ver isso aqui no texto. Jesus, ele enxerga as nossas enfermidades e mais do que isso, ele enxerga as nossas verdadeiras enfermidades. Porque às vezes não sofremos do mal que tememos ou que pensamos que sofremos. Jesus enxergou aquele homem. Jesus percebeu aquele homem, porque eu e você temos que ter a consciência de que o nosso Deus é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que o primeiro movimento no processo de cura sempre é dele. Não é nosso. Não é o nosso mérito de pularmos as águas em primeiro lugar, ganharmos a competição da misericórdia. Deus não trava conosco a competição da misericórdia. Ele já é misericórdia. Ele já manifestou a sua misericórdia por mim e por você. Ele já está de braços abertos por mim e por você, esperando a ocasião oportuna para uma cura que ainda não aconteceu em nossas vidas, porque nós não a quisemos. Porque a nossa vontade a tem impedido de acontecer.
Eu não quero com isso jamais dizer que é uma fé determinante. Não é eu que digo, sou curado e pronto. Não é isso, irmãos. Mas o texto nos ensina que às vezes nos apegamos a algumas doenças para existirmos, para sobrevivermos, para lucrarmos, para colocar as pessoas ao nosso serviço, para externarmos o nosso desejo e a nossa insana autocomiseração. Veja o que o texto diz. Jesus fez uma pergunta para aquele homem, uma pergunta que eu e você podemos dizer assim, lendo esse texto, dizer assim: olha, que pergunta idiota, que pergunta incabível, que pergunta descabida, que pergunta fora do lugar, fora de contexto. Como assim, mestre? O senhor vai em um lugar em que as pessoas estão ali esperando o agito das águas para serem curadas, uma vez ou outra, alguém é curado por essa sugestão, porque nós sabemos que o poder da mente humana também é uma realidade, não é? Há muito processo curativo que parte de sugestões que geram, que desencadeiam um mecanismo na mente do indivíduo e ele realmente pode ser curado. Eu não quero com isso menosprezar o milagre, mas nós sabemos que isso é uma realidade também. E o texto diz aqui claramente que Jesus percebeu esse homem que estava ali há 38 anos e fez uma pergunta para ele, uma pergunta idiota aos olhos humanos. Uma pergunta descabida se nós não tivermos os olhos que Jesus tem, os olhos espirituais com os quais ele enxergava o sofrimento e a enfermidade da humanidade, porque Betesda não é um tanque em Jerusalém. Há uma Betesda em cada um de nós. Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Não, eu estou aqui praticando esporte, estou esperando uma vaga aqui para nadar nessa piscina gostosa aqui, né? Cheio de gente com doença de pele, micose é o de menos, né, Jesus? Eu estou aqui porque eu quero pegar uma micosezinha ali, mergulhar, né? Trombar em um que está com o braço caindo, né? Em um leproso que está perdendo a perna, um braço. Não, eu estou aqui, Jesus, porque eu gosto de lugar assim, é tão prazeroso, né? Estar no lugar. Eu gosto de ouvir o gemido das pessoas, Jesus. Isso é tão bom para os meus ouvidos. Tem gente sofrendo de dor, tem gente que já não geme mais de tanta dor que sofreu e está quase morrendo, né? Tem gente que se enganou com o agito das águas, né? Foi um vento, não foi um anjo, pulou. O cara não tinha braço, Jesus, ele afogou. Eu estou aqui vendo tudo isso. É muito divertido estar nesse lugar. Então, imagine, irmãos, que essa pergunta de Jesus, se não for vista aos olhos que o mestre tinha, aos olhos do discernimento espiritual que ele teve daquela circunstância, daquele lugar, e usou aquela pessoa específica para nos trazer esse ensinamento. Porque eu e você poderíamos dizer: Jesus tinha o poder de chegar naquele tanque e dizer assim: olha, não precisa nem pular na piscina, todo mundo está curado aqui, ó. Acabou. Não era curado? Claro. Os mancos voltariam a andar, os aleijados iam pular, iam saltar de alegria, os cegos iam ver. Tudo ia acontecer se Jesus apenas dissesse: olha, está curado, e eu disse, pronto, acabado. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele ofereceu essa possibilidade de cura apenas para aquele homem e perguntou para ele, apesar de ser óbvio a razão que o levava ali. Jesus pergunta para ele:
você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Irmãos, pela resposta desse homem, nós percebemos o que estava no coração dele de fato. O que estava de fato no coração dele? Será que era um desejo de cura? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus já fez essa pergunta outras vezes. Quando ele curou o cego de Jericó, ele perguntou para ele: o que queres? Ele falou assim: eu quero, Senhor, ver, eu quero voltar a enxergar. Ele respondeu prontamente aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria. Agora, veja o que disse o paralítico no verso de número 7. Senhor, ele responde a essa pergunta de Jesus: você quer ser curado? Ele responde. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ou seja, ele não responde Jesus prontamente com um sim. Ele não responde à pergunta que Jesus fez a ele. Jesus não está perguntando para ele como é a experiência de tentar ser curado. Jesus não chegou para ele dizendo: e aí, me conta como que é estar aqui há 38 anos e tentar ser curado. Me conta como que é a sua experiência. Não! Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E qual foi a resposta dele? Era aquilo que estava cheio no coração dele. Ele diz: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E o verso 9 diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Irmãos, nós percebemos aqui que a atitude desse homem revela muito da atitude que às vezes está no nosso coração e nos faz carregar enfermidades que retroalimentam outras enfermidades. Nos faz carregar, às vezes, incompletudes que nos completam. Coisas que, se a gente deixar de ter, parece que a gente deixa de existir. Entende, irmãos? Veja que esse homem, ele poderia ter respondido um sim, em alto e bom som para Jesus: sim, eu quero, eu desejo ser curado, eu estou aqui há 38 anos buscando exatamente isso. Mesmo sem saber quem era Jesus, mesmo que para pedir Jesus: olha, por favor, fique comigo à beira do tanque, eu quero ser curado. Mas esse homem não falou disso. Sabe por quê? Ele sofria de uma outra paralisia. Não era meramente um paralítico físico. Ele começou a falar dos seus obstáculos intransponíveis. Porque, na verdade, ele se considerava uma vítima inocente da maldade do mundo e da humanidade. Ele se considerava uma vítima de tudo e de todos, do mundo. Isso, de alguma forma, o poupava de lutar, mas também tirava dele qualquer possibilidade de vitória. Entende, irmãos? Então, eu e você precisamos compreender que, às vezes, nós buscamos Deus, nós vamos à igreja, nós firmamos compromissos, nós fazemos até promessas, mas não estamos dispostos a desapegarmos de uma doença que passou a nos definir como pessoas. Não estamos verdadeiramente dispostos a sermos curados. Esse homem não estava disposto a abrir mão da sua enfermidade. Embora ela fosse dolorosa, ela era extremamente lucrativa. Ele aprendeu a explorar
a sua enfermidade. Irmãos, naquela circunstância, mendigar era algo lucrativo, sabia disso? E se aquele homem fosse curado, ele não poderia mais estar ali à beira do tanque mendigando, pedindo esmolas, porque ele introduziu uma resposta a Jesus. O texto não tem sequência, porque Jesus foi curto e grosso, não é? Ou melhor dizendo, grosso não, ele foi objetivo. Ele disse para ele, olha, toma o seu leito, levanta, toma o seu leito e anda, e caminha. Ele não estendeu muita conversa com aquele homem, porque se ele estendesse um pouquinho mais, o que aquele homem poderia pedir a Jesus? Uma esmola. Porque era o que ele fazia todos os dias. As pessoas o colocavam lá, o tiravam, colocavam para ele pedir esmola. Possivelmente ele sustentava uma rede de pessoas como um pedinte de esmolas. E se ele ficasse livre dessa enfermidade, ele não poderia mais pedir esmola, ele precisaria levantar, tomar o leito dele e trabalhar. Ele precisaria assumir a sua responsabilidade. Ele precisaria ser um homem responsável, trabalhador. E muitos de nós não alcançamos cura de determinadas enfermidades, porque nós não queremos assumir responsabilidades. Essa é uma verdade dura, mas ela é completamente verdadeira. Esse homem se apegou à sua doença. Ele explorava essa doença. Ele queria ser curado? A pergunta aponta exatamente para o papel de responsabilidade que ele, como homem, deveria assumir se fosse curado. Sua doença lhe dá a oportunidade de culpar Deus e ao mundo? Te traz algum benefício que você tenha dificuldade de abrir mão? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa manhã. Será que nós sofremos de um mal que, de alguma forma, aprendemos ao longo dos anos a nos beneficiar desse mal? E se nos desvencilharmos disso, a gente se vê meio que perdido no mundo, sem os benefícios que nós já estamos acostumados a ter, porque ser curado implica em assumir responsabilidade, ter perdas. Não vai ter mais esmola. Vai ter que trabalhar, rapaz. 38 anos você está aí, você vai ter que produzir. Não vai poder mais ficar deitado. Toma a sua maca, levanta e anda. Então, irmãos, percebam que essa pergunta desconcertante de Jesus, ela traz para mim e para você uma grande batalha por uma cura interior, uma cura que deve travar uma luta interior, no nosso interior, diante de algumas enfermidades que nós sofremos. Por quê? A escolha de ser curado vai implicar em responsabilidades. Porque há indivíduos que fazem da doença a única maneira de se relacionar com o seu próprio corpo. São chamados de hipocondríacos, não é? Eles gostam de remédios, de ataduras. Eles não gostam de abraços. Eles têm dificuldade com a cura, porque eles têm mania de doença. Então, se eles forem curados, eles não têm mais essa pega. Como é que eles vão se relacionar com o próprio corpo, se for curado? Há indivíduos, irmãos, que fazem da doença a sua única maneira de se relacionar com as outras pessoas. Há indivíduos que, se forem curados, morrem de medo de ser curado, porque vão perder a atenção e a compaixão das pessoas. Tem medo de ser curado, porque não vai ser mais visitado, não é? Ah, se eu ficar curado, meu filho não vai me visitar mais. Não vai vir mais aqui em casa, com frequência, como vem.
Ah, se eu for curado, que conversa que eu vou ter com o meu médico, né? Que assunto que eu vou ter para tratar com o meu médico? Já perceberam? Pessoas que se relacionam com as outras pessoas a partir exatamente da sua miséria, mas não necessariamente a partir da sua miséria. Entenda, a partir da sua autocomiseração. Porque miseráveis todos somos em alguma medida. Entende, irmão? Todos nós temos alguma miséria. Mas o chamado de Deus não é para sermos autocomiseráveis. Você já viu aquela pessoa que você chega nela e fala assim, e aí, fulano? É a senha. Ele já começa a te contar a história da doença. Não, porque é bursite, e não sei o quê. Ah, porque eu trabalho, irmão, estou aí na dependência. Eu conheço um irmão que eu, quase 20 anos, ouvi ele falar assim, estou na dependência do Senhor. O irmão não trabalhava. Ô, irmão, e aí? Encontrava ele no sábado de novo, na reunião, no culto, né? Não vou falar o nome, porque alguns aqui podem conhecer. Mas chegava no sábado seguinte, na reunião, e falava, e aí, irmão? E aí, conseguiu um emprego? Conseguiu um trabalho, uma ocupação e tal? Ah, irmão, com a Bíblia assim, debaixo do braço, assim, ó. Aí a dica ficou mais forte agora. Com a Bíblia debaixo do braço, assim. Não, irmão, estou aí na dependência do Senhor. Estou na espera, na dependência do Senhor. Aí um dia eu chamei esse irmão e fui conversar com ele. Falei, irmão, estou vendo que você está na dependência do Senhor e tem um tempão. Como assim? Me conta esse segredo aí, porque eu também quero ser dependente assim, porque eu tenho que trabalhar, eu levanto cedo, eu levanto 6 horas da manhã, eu durmo quase 1 hora da manhã, porque eu volto da faculdade tarde, trabalho, estudo, né? Não tem ninguém que me sustente, se eu não fizer isso, eu não pago a minha faculdade. Como assim? Não, irmão, porque eu estou na dependência do Senhor. Mas tudo bem, eu já entendi. Mas como é que você come, como é que você veste? Você está bonito aí, cabelo cortado. Nem eu corto cabelo de 15 em 15 dias. Né? Eu sei que isso tem custo. Aí o irmão falou, não, é porque eu cuido da minha mãe. Aí a história começou a mudar. Então, era a mãe aposentada, que tinha uma pensão gorda, e fazia ele ficar na dependência do Senhor e INSS. Não é? A vida inteira. Irmãos, eu não estou falando de uma circunstância, de uma ocasião, não, porque todos nós, em alguma circunstância, podemos ter uma relação de dependência de alguém, não é? Alguém nos ajudar, ou você, às vezes, destaca do seu tempo, às vezes abre mão da sua profissão para cuidar de um ente querido, né? E está ali, você tem dependência. Não, irmãos, eu estou falando de alguém que nós convivemos assim uns 10 anos seguidos, um rapaz na idade de relacionar, de casar, de constituir família, e você conversar com ele é sempre na dependência do Senhor. Doente. Doente. Sabe qual que era a solução para aquele rapaz? É Deus levar a mãe dele. É isso, irmão. Para acabar a pensão. E ele tem que trabalhar, ele tem que tomar a maca dele, o leito dele, e caminhar, e produzir. Então, irmãos, às vezes eu e você nos colocamos nesse lugar. Você já viu, irmão, que você vai puxar um assunto com ele, ele é sempre carente. Tudo que você vai falar. Qualquer convite que você faça, vem uma cartilha de reclamação, ele faz um link rapidinho com a miséria dele. Qualquer convite, você convida ele para almoçar, ele vai te contar da miséria dele, porque ele não pode sair para almoçar, porque não sei o quê, porque isso, aquilo. Vamos programar uma viagem para daqui a 2 anos, porque... Miserável, eternamente miserável, mas por causa da sua autocomiseração. E aí, ele começa a atrair um tanto de miserável em torno dele, não é? Aí vocês já viram que algumas pessoas assim atraem outras? Aí fica a confraria dos miseráveis, né? Vamos aqui celebrar a nossa agonia, vamos celebrar a nossa doença, vamos celebrar as nossas dores, não é? Aí ele fica ali, né? E às vezes, irmãos, às vezes muitos de nós não somos assim, mas sustentamos pessoas assim. Porque você olha para a pessoa e só fica pensando, coitadinho.
Ah, coitadinho, você fica exercendo misericórdia, você nunca tem uma atitude como a de Jesus aqui, olha. Filho, vem cá. Dá a mão aqui, ó, levanta, anda. Vamos trabalhar, vamos produzir. E, irmãos, de fato, há doenças que, se nós não tomarmos cuidado, elas se tornam a plataforma da nossa vida, da nossa existência. Há um nível que a pessoa pensa assim, se eu não for mais doente, ninguém vai ligar para mim. Ninguém vai me ajudar. Ninguém vai pagar aquela conta porque eu preciso, não é? Ninguém vai se aproximar para conversar comigo, porque toda conversa gira em torno da minha miséria, da minha necessidade, da minha carência. Entende, irmãos? Então, isso se aplica a várias áreas da nossa vida. E isso nos faz, às vezes, manipular as pessoas através da doença que temos e que não queremos abrir mão dela. Manipulamos as pessoas, colocamos todo mundo em volta de nós. Qual de nós não temos pelo menos um conhecido ou um familiar que é assim? Não é? Adoece. Toda vez que o povo está espalhando, está sumido, adoece para juntar todo mundo. Não é? Não morre, não é? Mas adoece. Porque se morrer, junta todo mundo mesmo, né? Porque morre, velório, todo mundo vai. Não é? Mas não morre, só adoece. Minha avó ficou morrendo uns 20 anos, irmãos. Todo ano que era aniversário dela, a gente fazia uma festa, orava por ela. Crente, hein? Mulher, eu conheço pouca gente que foi tão crente quanto a minha avó. A minha avó, irmãos, ela, para vocês terem ideia, ela era analfabeta e ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Eu não sei como é que esse milagre aconteceu, mas ela não teve ninguém ensinando vogais, consoantes, sílabas, formação de palavras, não. E se você colocasse a minha avó lendo aqui, ela lê melhor do que todos nós aqui. Lia, né? Agora ela conversa com Jesus, mas antes ela lia melhor do que todos nós, com entonação, com vírgula, com 2 pontos, com exclamação, com interrogação, aquela leitura perfeita, que até me incomodava. Porque eu queria estudar, mas ela só lia em voz alta. Ela não sabia, ela não aprendeu o modo, né, silencioso da leitura. Então, eu estava lá querendo estudar, morava junto, estava querendo estudar, concentrar, e minha avó abria lá, Salmo 119. Vou ler um salmo hoje só, tá? 119. Aí ficava lá a manhã inteira, com aquela voz potente, lendo o Salmo 119. Então, por que eu estou falando da minha avó? Porque é um exemplo que marcou minha vida, é uma mulher cheia de Deus, mas, em determinada época da vida dela, para reunir os 9 filhos, ela estava morrendo sempre. Todo aniversário era o espetáculo da morte. Porque esse, né? Eu acho que é o último, né? Né, gente? Eu acho que é o último, né? Sou muito grato a Deus, e muito espiritual, inclusive, né? A gente orava, ela durava mais um ano, durou mais uns 20, irmãos, assim. Graças a Deus por isso, né? Mas, entende? Por que eu estou dando o exemplo dessa mulher santa de Deus? É porque eu quero que isso aproxime da sua realidade. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Se não tomarmos cuidado, a gente é sequestrado por isso. E a gente fica vivendo uma miséria que alimenta outras misérias. A gente fica vivendo uma enfermidade que gera subproduto de outras enfermidades que se somam e não tem fim, não acaba, e coloca outras pessoas em volta de nós enfermas, porque elas têm que atender o que a gente precisa. Elas ficam loucas, elas ficam enfermas. Elas se sentem culpadas se não nos dão a atenção que a gente quer. Não é verdade? Vou tomar água aqui que eu falei muito forte. Então, irmãos, percebam que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A tudo. A tudo. Tem irmão que demora a casar porque está esperando o agito das águas. Não é? Já viram? Irmão e irmã que às vezes demora muito tempo para casar porque está esperando o anjo agitar a água. E o anjo
Não vai agitar a água. E às vezes, quando agita, o primeiro que pula não é você. Não dá certo isso, irmãos. É claro que nós temos que fazer escolhas certas, né? Você buscar escolher de forma responsável. Mas, às vezes, tem gente que você pergunta, e aí? Ah, estou esperando aí, né? Estou na dependência do Senhor. Mas o que está por trás dessa dependência do Senhor, na verdade, às vezes é uma falta de atitude, de uma busca de um lugar responsável, de entendermos que nós não encontramos a pessoa perfeita. Quem é que casou com a pessoa perfeita? Levanta a mão. Aí, você que não casou, pode olhar para o auditório aí para você ver que só tem um ali que casou. Hein? Não tem, irmão. Não é? Pergunta, quem aqui tem mais de 40 anos de casado? Levanta a mão assim. Tem alguém? Eu já acertei de primeira. Ah, tem. Mais de 45 anos de casado. Tem alguém? 45 anos de casado. Tem alguém? Ninguém? 44. Eu quero descobrir o mais antigo. Aí, ó, você tem duas referências aí, tá? Pode procurar o nosso irmão José, o nosso diácono ali no final também. Pergunta para ele, ó, sua esposa é perfeita, é maravilhosa, seu marido é joia em tudo. Irmãos, não tem. Não tem. Então, não dá para ficar esperando por coisas que não existem, não é? Às vezes não vai ter esse agito das águas, e às vezes a pessoa fica procurando agito e vai de agito em agito só tomando ferro, né? Só espera a coisa balançar e vai atrás das coisas erradas, porque balançou, né? Agitou ali, e aí vai adiando os processos da vida e vai se metendo em confusão atrás de confusão. Por quê? Porque às vezes não quer assumir um caminho responsável, de entender assim, olha, eu serei construído, alguém que estiver ao meu lado também será construído em Deus, então eu vou orar, eu vou observar, eu vou olhar a conduta dessa pessoa na família, eu vou ver se é trabalhador, não precisa ser rico, mas é trabalhador, está buscando melhorar de vida, me atrai, não é? Porque isso é importante também, enfim, mas esse é um assunto para uma outra mensagem, não é? Mas percebam como que isso se aplica a tudo, tudo na nossa vida. Às vezes nós nos colocamos em lugares que a gente espera moveres que não vão acontecer. Não vão acontecer. E às vezes a gente assiste a alguns moveres que aconteceram e você fica pensando assim, por que ele e não eu? Né? Por que ele e não eu? Irmãos, eu imagino que esse tanque era um lugar muito triste, porque imagina, eu li nos estudos preparando essa mensagem que havia tanques que tinham 6 metros de profundidade. 6 metros de profundidade. Olha, imagina, é mais ou menos o pé direito dessa igreja aqui, ó, mais ou menos a altura dessa tela aqui, ó, 6 metros a profundidade. Imagina, tem um agito da água e pula 2 aleijados lá, né? Aleijado total. Como é que você vai saber quem foi o primeiro? O segundo ia morrer afogado, né? Nessa lógica de misericórdia, o segundo ia morrer afogado. Então, imagina como que é esse contexto. Eu e você precisamos entender que Jesus quis libertar esse homem de um lugar que ele não precisava estar. E Ele quer nos libertar de um lugar que nós não precisamos estar. E nos fazer extensores da sua misericórdia, e não eternos dependentes da misericórdia, que não é a misericórdia de Deus, mas é uma miséria nossa, que nós amamos, que nós cultuamos, que nós cultivamos, que nós não queremos abrir mão. Eu disse aqui que há indivíduos que fazem da sua doença a única maneira de se relacionar com o corpo. Eu disse depois que há indivíduos que fazem da sua doença a única maneira de se relacionar com as outras pessoas. Mas há também indivíduos que fazem da sua doença a sua única maneira de se relacionar com Deus. Com Deus. Se eu for curado, como é que eu vou fazer? Porque os meus tremores, as minhas palpitações são conteúdo da minha oração.
Como é que eu vou ter assunto para falar com Deus? Como é que eu vou chamar a atenção do Criador para a minha vida, para os meus ressentimentos, para as minhas mágoas? Que todos os dias eu falo com Ele. Falo, mas não confesso. Entende a diferença? Eu falo muito com Deus, dos meus ressentimentos, das minhas mágoas, mas não há um conteúdo de confissão. Porque pecado a gente confessa e deixa. Mas eu não quero deixar. Eu não quero abandonar. Eu quero só que Deus olhe para mim e diga assim: coitado desse meu filho. Ele é tão doente e está ali fiel. À beira do tanque, 38 anos. Não é? Deus não age em nosso favor, porque tem dó da gente. Ele tem misericórdia, é diferente. E Ele não aceita a sua manipulação da dor. Ele não se coloca no lugar de ser manipulado por sua enfermidade. Quando eu digo sua enfermidade, é porque nesse estado de coisas, a enfermidade passa a nos definir. Não é? A pessoa já acha que ela e a doença é uma pessoa só, uma coisa só. Porque todos os assuntos em torno da vida dela passam pela limitação, pela doença, pela enfermidade. Agora, queridos, eu e você precisamos entender que Jesus não deixa esse homem permanecer no estado que ele estava. Olha, pode ser que esse homem, nem que se ele soubesse quem era Jesus, na hora que Jesus chegou naquele lugar, ele ia sair correndo para outro lugar, porque ele não queria ser curado. Que a cura traria um prejuízo para ele. Mas Jesus disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito, tome a sua maca e ande. E o texto é claro, dizendo que imediatamente, não foi alguns dias depois, não foi um tempo depois, foi imediatamente. Aquele homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar, sob a ordem de Jesus. Então percebam, irmãos, por mais que você esteja 38 anos à beira do tanque da casa de misericórdia, é Jesus quem te cura. Foi Jesus quem curou esse homem. Esse homem não precisou pular nas águas, ele não precisou esperar o agito, ele não precisou do movimento, porque Jesus foi até ele e o tocou. Talvez nessa manhã Jesus está indo até você e tocando a sua vida e dizendo para você sair desse lugar, que Ele já te curou. E Ele está dizendo para você: levanta, toma o teu leito e anda, caminha. Olha o que o texto nos ensina, que maravilha do que aconteceu. Eu e você temos que pensar aqui e se enxergar como esse homem passou a se enxergar. O texto diz que esse homem, essa cura aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha o que a religião nos faz, irmãos. A religião faz os preceitos religiosos ser mais importantes do que a cura. Que coisa esquisita que a religião faz com a gente. Esse homem foi cobrado porque ele estava carregando a maca, porque ele foi curado. Todo mundo conhecia aquela figura que estava ali há 38 anos. Já era parte da paisagem. Devia ter seus lugares de preferência. E questionaram a cura, porque foi no sábado. Então perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus não se promoveu, não disse: eu sou Jesus, estou te curando, em meu nome, em nome do Pai. Jesus sumiu ali, ele nem sabia que tinha sido Jesus que tinha o curado.
Ele nem sabia quem era Jesus. Olha o que o texto vai dizer mais adiante. Olha, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, Jesus o encontrou e disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, só no templo, depois, mais tarde, é que esse homem foi saber quem havia produzido esse resultado de cura na vida dele. Ele nem sabia que era Jesus quem tinha dado aquela ordem e o feito se colocar de pé e andar. Porque Ele é o soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Percebam, irmãos, no Evangelho de João nós já tivemos aqui algumas circunstâncias em que Jesus, como por exemplo na boda de Caná, ele usou da água que era um elemento para purificação e transformou ela em vinho, fez um milagre. Na mulher samaritana que estava à beira do poço, aquele poço que era histórico na vida daquele povo, ele usou daquela situação e diz, olha, a água que eu tenho para te dar a beber, ela vai fazer jorrar uma fonte eterna na sua vida. Agora, mais uma vez, Jesus usa esse elemento água na beira daquele tanque que era usado para rituais de purificação, para dizer para aquele povo, sabe o quê? Olha, eu sou mais poderoso do que os seus rituais. Eu sou o Senhor que está acima da sua religiosidade, dos seus rituais de purificação, das suas superstições, das suas mandingas, por mais que elas tenham apelido de serem santas. Eu sou o Senhor. Eu tenho o poder de curar. Agora, resta a mim e a você fazer essa escolha. Precisamos, como esse homem, o texto diz que então esse homem se viu curado. Faz parte do processo de cura nós nos vermos curados, irmãos. Você precisa se ver saudável. Já imaginou se você for saudável, como é que vai ser? Já imaginou se você for curado, como é que vai ser? Já imaginou você sem essas manias, sem esses ataviamentos, né, que você assumiu ao longo dos anos e pensou que isso te define, que isso é a sua natureza, que isso é o seu jeito, que isso é a sua doença? Já imaginou você sem tudo isso? Como que seria a sua vida? Jesus não quer trazer para mim e para você uma experiência de Betesda, seletiva, pontual, excludente. Ele quer derramar graça sobre nós e nos curar definitivamente, inclusive das nossas superstições. Ele não quer que eu e você fiquemos passando 38 anos esperando o agito das águas para sermos curados. Já imaginou como poderia ser você sem essa enfermidade? Já imaginou como poderia ser você permitindo ao Espírito Santo de Deus produzir essa cura, essa transformação na sua vida? Nós precisamos nos ver a partir da ótica que o nosso Senhor nos enxerga.